Alô, amigos, muito boa tarde. Aqui estamos para mais uma apresentação do Show Mais. Você disse boa tarde, Dácio. Já são 18 horas e 5 minutos. Já tem que falar boa noite. Então, um bom finalzinho de tarde e um bom início de noite para todos nós. Hoje o tema é de uma importância impressionante. Já já eu falo. Antes eu gostaria de colocar à inteira disposição de vocês os nossos contatos. Olha aí, o www.tvmaisabc.com.br, tem o contato @tvmaisabc.com.br, tem também pelo Facebook.com/tvmaisabc. Enfim, só não participa do programa quem não está afins. Nós gostaríamos muitíssimo que vocês participassem, fazendo perguntas, interagindo com a nossa produção, dando sugestões também, não precisa ser exatamente ou especificamente sobre o tema de hoje. Podem sugerir novos temas, novos convidados, temas que já foram para o ar, mas eles podem ser revestidos de uma outra visão, dependendo do convidado que aqui venha. Fiquem à vontade, pode pedir reprise. Pode fazer o que vocês quiserem nesses contatos que nós estamos passando aí no pé do seu vídeo, tá bom? É um prazer muito grande, nós que já completamos, olha só, em abril desse ano de 2017, completamos 13 anos no ar. O Show Mais tem 13 anos e a TV Mais 15 anos. Tanto é que na nossa programação existem homenagens com pontos turísticos, pontos importantes de todas as cidades que formam o grande ABC. Bom, estou falando demais nessa abertura, vamos mergulhar de imediato no nosso tema, dada a importância do mesmo. Nós vamos falar hoje sobre Setembro Amarelo, por isso que eu estou com essa fitinha amarela aqui no meu paletó. E para que possamos conversar sobre esse tema, visto que eu já andei dando uma lida, a melhor solução para esse problema é falar, se comunicar, fazer com que a pessoa sinta, não é, conforto, sinta segurança, sinta vontade de viver, sinta vontade de cantar, sinta vontade de ouvir música, sinta até vontade de trabalhar. Ah, mas aí é que pega. Eu gostaria que vocês saudassem com uma salva de palmas o convidado, o coordenador de imprensa do CVV do Estado de São Paulo. CVV é o Centro de Valorização da Vida. Palmas para Carlos Correia. Obrigado, Carlos, pela sua presença aqui no nosso programa. Vamos falar sobre o Setembro Amarelo, mês da prevenção do suicídio. Correto. Como é que nós estamos andando nesse mês especial? Já estamos no 19º dia. Muitas atividades. Nós tivemos o dia 10 de setembro, que é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, que foi instituído pela OMS. E nesse dia nós tivemos realmente um pico de atividades. Mas nós temos visto que no Brasil inteiro as atividades elas não param. Inclusive aqui na nossa região, na próxima quinta-feira, às 20 horas... Dessa semana, na próxima quinta-feira... Então, hoje é 19, 21. 21, né? Nós teremos no Teatro Secap, que fica na Rua Tapajós, esquina com a Avenida Goiás, em São Caetano, um seminário de prevenção do suicídio. Estão todos convidados, né, para participar, e é só comparecer que pode participar, é gratuito. Agora, Carlos, pela experiência de vocês, né? A gente vê tantas pessoas lutando pela vida, não é? Tanto sofrimento, tanta dor, tanto desespero, não é? E, de outro lado, pessoas que tiram suas próprias vidas com saúde, não é? Independentemente da classe social, independente da condição cultural. Pela tua experiência, repito, por que isso acontece? Então, a maior parte dos suicídios, eles estão ligados a distúrbios mentais, na sua grande maioria. Mais de 90% das situações, eles estão ligados a distúrbios mentais. E nós temos hoje no Brasil 32 mortes por suicídio por dia. Por dia? Por 32 dia. Por dia? Esses números são assustadores. Assustadores. É um problema de saúde pública e esses números, segundo a OMS, considerando que 90% dos casos poderiam ser prevenidos, nós teríamos um grande caminho para trabalhar na prevenção.
E o que seria a prevenção? Seria a gente perceber os sinais, falar sobre isso e a gente perceber quais os sinais que poderiam levar uma pessoa a suicídio. E eu não estou falando dos outros, eu estou falando de nós todos, né? Nós precisamos aprender a olhar para nós mesmos com mais frequência, né? Tenho certeza que você, todos nós que estamos aqui, temos o hábito de fazer medições de colesterol, temperatura, pressão, vai ao médico cuidar disso. Mas da parte emocional, nós não temos esse hábito. Então, uma das maneiras da prevenção, que está incluída nessas possibilidades de a gente evitar tantas mortes, seria, primeiro, a gente olhar, chegar de manhã no espelho, olhar para dentro de mim e falar assim, poxa, não estou legal, o que está acontecendo? Né? Olhar primeiro para dentro de mim, depois olhar para quem está à nossa volta, o que está acontecendo, e começar a perceber que se tem alguma coisa errada, eu preciso buscar ajuda. Muitas vezes é necessário, na maioria das vezes, porque uma todo mundo ajuda tem problema, clínica. né? Aí é que está. Tem de ter também o poder de analisar o que é um problema, a dimensão de cada problema. E um profissional da área da saúde para não cair no desespero, é claro. a pessoa mais indicada. Não Mas resta a dúvida. primeira percepção de que algo não vai bem está conosco. Sim. Para nós mesmos, nossos amigos, os professores, os médicos, perceberem aquelas pessoas com quem tem contato e oferecer uma ajuda e não ter medo de perguntar. Por isso que a gente fala que falar é a melhor solução. Falar com a pessoa, o que está havendo? Estou percebendo que está havendo alguma alteração com você, você anda triste demasiado, está se fechando mais, e falar sobre isso. Agora, Carlos, esse falar aí, que seria o passo inicial, geralmente é com familiares, né? É com a esposa, o marido, o vizinho, ou o famoso amigo mais chegado. Não só. Acho que o primeiro passo é nós mesmos, né? Primeiro, nós olharmos para dentro de nós. Para ter o start, isso. né? O segundo passo, muitas vezes, os nossos amigos, nas redes sociais, a gente consegue perceber que tem alguma coisa errada, mas a gente fica muito acanhado de tocar nesse assunto. A gente fala, é constrangedor tocar nesse assunto, mas é muito importante saber que alguma ajuda que eu fizer, conversar com essa pessoa, claro que não expô-la publicamente, né? Falar com ela em box, marca um encontro, fala assim, quero conversar com você. Ou então, o Facebook fez uma parceria com o CVV o ano passado, em junho do ano passado, em que você pode entrar lá na publicação, clicar lá e fazer uma denúncia. É anônimo. A pessoa vai receber essa denúncia como um amigo seu está preocupado com você e você gostaria de conversar com essa denúncia que você quer dizer é alguém que indicou alguém que esteja passando... É tudo anônimo, né? Tá. É quando a pessoa que está passando por uma situação difícil, ela recebe aquela mensagem, ela não sabe quem mandou, porque a mensagem diz assim, é o próprio Facebook que manda para ela. Tem uma equipe do Facebook que analisa... E que conteúdo tem essa mensagem? Essa mensagem, ela oferece vários tipos de coisas. Então, primeira coisa, você gostaria de procurar uma ajuda médica, fazer uma caminhada, e lá no terceiro, quarto item aparece... Mas ele já chega falando isso? Ou... Não, primeiro, na denúncia eu vou... analisar, vou enviar uma mensagem para uma equipe... Essa pessoa está muito triste, essa pessoa olha, eu está muito percebo introvertida. sinais de ou automutilação, que é outra situação muito grande, tem gente que se corta, e a outra é a denúncia de alguém que pode estar pensando em suicídio. Eu estou preocupado com um amigo meu. Isso passa por uma equipe do Facebook que eles vão analisar. Se eles perceberem pelas publicações que tem alguma coisa ali, eles encaminham para a pessoa anonimamente uma mensagem, e nessa mensagem ele fala assim, olha, tem um amigo seu que está preocupado com você. Você gostaria de conversar com ele ou com com o CVV, né? Ou fazer uma caminhada, procurar uma ajuda médica, ou você não quer nada. Mas assim, dá um toque para essa pessoa, porque às vezes essa pessoa, ela ao perceber que tem amigos, ela não está sozinha, tem alguém preocupada com ela. Claro que se eu puder conversar abertamente com meu amigo, em particular, claro, sempre em privado, ajudaria muito. Se ela perceber que eu não estou sendo invasivo, que eu não estou menosprezando, que eu não estou minimizando o sofrimento que ela está tendo, se eu valorizar o meu amigo
com todo o respeito, ele vai se sentir acolhido. Porque... Agora, o Carlos, desculpe interrompê-lo, mas eu estou com a cabeça do telespectador. Vamos Quais lá. seriam esses pontos de detecção de que a pessoa está passando por um período perigoso? Nós temos essa cartilha que está aqui, né? Vamos mostrar para os nossos... Então, essa cartilha, você pode baixá-la do nosso site, é gratuita e pode reproduzir. E nela... Aqui. Você tem uma aí. Então, tem alguns sinais que são, digamos que, umas dicas de percepção. Então, por exemplo, uma pessoa que tinha um hobby e abandona esse hobby. Quando essa pessoa se fecha, não quer mais sair para uma balada com um amigo e sempre ia, um jogo de futebol. Essa pessoa começa a se fechar, não quer conversar, começa a abandonar-se, não se cuidar. São sinais difíceis, uma tristeza que não acaba mais, porque uma coisa é você passar por um luto, por uma perda de saúde, perda de um amigo, perda de um animal de estimação. Outra coisa é você mergulhar e ter dificuldade em sair dele, porque muitas vezes, claro que esse luto faz parte da vida de todos nós quando nós passamos por uma situação desse tipo. Agora, se esse luto se prolonga demais, a gente precisa tomar cuidado. Além disso, há pessoas que têm situações de depressão e às vezes são hereditárias, na família, já vem acontecendo. Existe um grupo de risco altíssimo que são, por exemplo, pessoas idosas. O homem idoso é o topo da pirâmide. Por quê? Ele era antes, né, o provedor. Ele era o centro das atenções, todo mundo... Batalhador, era tudo. O ídolo da casa, né? Depois ele já deixa de ser esse protagonista e muitas vezes a pessoa idosa, ela começa a se abandonar, muitas vezes, na sua própria higiene pessoal. E acaba aquele cheirinho que fica por ali e as pessoas, os netos, começam a se afastar, porque o vovô, porque não sei quem lá, não quero. Isso somado às dificuldades físicas, que ele passa a não ouvir direito. Exatamente. É um tal de falar, o que você falou? O que você falou? E outras vezes, coisas que ele acaba escutando, que ele percebe que ele está sendo um peso naquela família, peso financeiro, né, por exemplo. Né? Porque a pessoa idosa, muitas vezes ela precisa de mais cuidados médicos, os remédios, tudo aquilo vai pesando. E a pessoa, ao perceber, se ela se perceber inserida no seio familiar, acolhida naquela família com carinho, com amor, com o mesmo amor mesmo, e essa reverência, tranquilo. Mas muitas vezes não acontece. Inclusive, existe uma disputa para quem vai ficar com o pai, porque o pai está... Com certeza. Né? E muitas vezes ninguém quer ficar, né? Ninguém quer ficar. Daí o surgimento de locais especializados, muitas vezes, por melhores que sejam, quem substitui o carinho de um filho, de uma filha, de uma esposa? Neto. Ninguém. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já nós voltamos aqui no Show Mais de hoje, falando sobre o Setembro Amarelo, mês da prevenção do suicídio. E olha aqui, ó, falar é a melhor solução. Tem de abrir o verbo, tem de bater papo. Abrir o coração. Abrir o coração, falar, reclamar, chorar, pisar em cima do travesseiro. Contanto que você se sinta à vontade, se sinta com vontade de viver e de lutar, não é? Porque a gente nunca sabe como é que é o outro lado. Vai arriscar. For the yes, for the no, vamos ficar por aqui que está muito bom. Já a gente volta. Atenção, a TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Mas é lógico que eu vou falar da LL Presentes, que fica na Rua Laura 740, na Vila Bastos, em Santo André. Gente, é uma loja, ela se renova a cada dia. Todo mundo lá muito simpático, muito amigo, um ambiente espetacular. Passe lá, converse com as nossas especialistas, toma um cafezinho, toma um chazinho, veja as novidades que chegam quase que diariamente. É uma coisa de louco, tudo diferente das demais lojas, viu, gente? Darcy, mas é muito chique essa loja, deve ser tudo muito caro. Não é, só que não, como se usa hoje em dia. Só que não. Tudo muito acessível. Olha, só você indo lá,
conversando com as consultoras e vamos supor, você tem uma sala de visitas que você não está gostando. Vai, dá um clique nela, fotografe, leva no smartphone, lá, põe para analisar. Você vai ficar encantada. LL Presentes, Rua Laura, 740, na Vila Bastos, em Santo André. Pronto, já estamos de volta, hoje recebendo o coordenador de imprensa do CVV do Estado de São Paulo, CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, o Carlos Correia, e o tema, eu gostaria que vocês colocassem daí, por favor, o folder aqui do Setembro Amarelo, mês da prevenção do suicídio. Falar é a melhor solução. Nós temos aí já. Isso. Tem um perfil, você passou um número de quantas pessoas dia? 30, vai, vamos. 32. 32 Ministério pessoas. da Saúde, pelo mapa da violência de 2014, foram 32 pessoas. Tem maior incidência na faixa etária X? Olha, a preocupação maior é que a faixa dos jovens entre 15 e 29 anos está muito acelerada. Está aumentando muito. Isso é muito preocupante. E muitas vezes está relacionado ao uso de substâncias, álcool também. Então, isso está muito preocupante e é uma coisa que a gente tem que prestar mais atenção. Puxa vida, chega a matar mais ou igual a patologias terminais? Mais do que... Sim, é a segunda causa entre jovens. Olha que coisa. E o Brasil é o 8º país em números absolutos no mundo, né, por suicídio. Sendo que de 2002 a 2012, houve um aumento de 10%, 10,4% nos índices de suicídio. E o sexo? Então, as mulheres, elas, digamos, há mais tentativas com mulheres e os homens são mais efetivos, né? Eles já vão direto para consumar o fato. Entre as mulheres há mais tentativas do que entre os homens. E a reincidência, Carlos? Como é que fica nesses casos? Então, a reincidência, ela coloca as pessoas no topo da pirâmide também. Porque na primeira semana, se não houver um acompanhamento multidisciplinar ou um acompanhamento familiar constante, a pessoa não pode ser abandonada, ela tem que ser muito acolhida, porque o que acontece é que muitas vezes a pessoa ela vai para um hospital, para um pronto-socorro e eu já escutei até de profissionais da área da saúde que muitas vezes há uma certa discriminação, ela acaba escutando palavras do tipo tanta gente querendo viver e essa pessoa vem tomar o espaço dela aqui, né? Fora as sequelas que ficam, fora a pessoa também ela perceber que ela impactou em torno de 20 pessoas, né? Tanto a pessoa que morre ou que tentou, há um impacto nas pessoas à sua volta e existe aquela sensação de vazio, o que é que eu fiz ou deixei de fazer, aquela sensação de culpa por não ter feito nada e não ter percebido antes, né? Aquele remorso. Então, o acompanhante, você disse. O acompanhante. E isso gera um sofrimento muito grande, né? E uma preocupação, né? Também. Porque essa pessoa não pode ser abandonada naqueles dias, ela tem que ser... foi feito um estudo na Unicamp, em que a pessoa foi acompanhada e comparado com outras pessoas, né? Nas situações normais em que não há um acompanhamento pós-evento, em que ligavam para a pessoa, conversavam com ela, como é que você está, nós estamos aqui, se precisar de ajuda. Esse conforto, essa percepção de que ela não está incomodando e que existe um carinho, uma preocupação em volta dela, é muito importante para essas pessoas. Então, há casos em que situações familiares, há uma repetição muitas vezes, que aconteceu no passado com o avô, com a avó, com o tio, e a coisa ela vai caminhando. Então, essas pessoas, elas têm que, enquanto elas têm uma percepção, elas assim, se atentarem de que elas precisam de um acompanhamento e não ter medo de ir atrás de um acompanhamento e também não pagar para ver quando alguém te diz assim, qualquer dia eu vou sumir, vocês vão se livrar de mim.
né? Qualquer dia eu desapareço, deixa de ser um peso. São sinais, são frases que muitas vezes são interpretadas como uma certa chantagem. E temos que ter cuidado para que não rotular isso como chantagem, né? Neste caso, não pagar para ver, porque pode ser tarde demais, e depois o peso que a gente acaba carregando pode ser muito grande com isso, né? Agora, no número 141, o que a pessoa encontra? Vamos lá. O nosso número, inclusive, está em transição, tá? É 141, aqui na nossa região, no estado de São Paulo, é 141. Mas, recentemente, em março desse ano, o Ministério da Saúde, considerando o problema de saúde pública e reconhecendo que o CVV presta um serviço, né, de emergência, ele passou a dar uma gratuidade e o número está migrando, ainda não no estado de São Paulo, né, para o número 188. 188. Mas então, não está aqui ainda. Não aqui, Tá. só no Rio Grande do Sul já funciona. E agora mais 8 estados, sendo que 5 deles com os maiores índices de suicídio, né? Desde o Acre, Santa Catarina, Rio de Janeiro, vão ser atendidos com a rede 188 até o final deste mês de setembro, agora de 2017. E os outros passarão até 2020, toda a rede vai estar integrada. O que é que a pessoa que procura o CVV, ela pode encontrar? Eu digo pode encontrar porque essa é a nossa proposta. Muitas vezes a pessoa liga e não encontra. Então, para a pessoa não se sentir, digamos assim, frustrada, não deu certo, eu vou ligar para outro, porque às vezes pode não rolar uma química. O CVV se coloca como uma opção de ouvir os desabafos. O desabafo de uma pessoa que muitas vezes está fragilizada, ela está em sofrimento e ela precisa conversar com alguém, desabafar. Mas geralmente ela liga quando está sob pressão ou ela liga quando ela está numa buena, digamos assim, e fala, deixa eu consultar o CVV. O ideal é que quando ela estivesse mais ou menos numa buena. Por quê? Se a gente está falando de prevenção, a gente tem que estar antecipado. O que é que acontece com a nossa capacidade interior de armazenar emoções? Nós não sabemos o tamanho dela, porque nós não nos autoconhecemos. Então, nós não sabemos em que nível, né? Suponhamos aqui esse copo, né? Eu não sei interiormente qual é o meu nível. Não tem um medidor, né? Não tem um medidor. Então, se não tem um medidor, eu não sei quanto sobrou aqui para receber o impacto que pode acontecer a qualquer momento. Eu recebi aqui uma notícia da morte de um ente querido. Eu recebi uma notícia de uma doença muito grave minha, abri um exame médico. E isso é impacto que vem num determinado momento que eu saio de manhã e não sei o que vai acontecer. Então eu não sei o tamanho da pancada que vai vir. Mas eu sei que se eu aumentar minha capacidade interior de absorver esse impacto, eu estarei menos propenso a passar por um estresse sem solução. Então, a prevenção, o que é que ela faz? Ajudar a esvaziar o copo, a desabafar com um amigo, conversar com um confidente. Conversar com um confidente muitas vezes é difícil, a gente sabe disso, né? Você tem confidente? Não. Não. Então, tá vendo? Às vezes eu vou perguntar, vocês têm confidente? Não, não. Tem confidente, Gustavo? Não. Por que a gente não tem confidente muitas vezes? Às vezes é comum as pessoas dizerem assim, eu tenho um confidente. E esse confidente, será que eu consigo contar tudo para ele? Não dá para contar tudo. Não, sabe por quê? Só meter a colher onde não fala. devo aí. Porque se você tem um confidente, o confidente também precisa de um confidente. Que todos nós temos problemas. Sim. Não é? Então, para não atrapalhar o outro, não é? Você tocou num ponto importante. Que você evita. Exatamente. Então, suponhamos que eu estou lá de madrugada. A minha dor aconteceu de madrugada. Eu tenho meu confidente. Eu vou ligar para ele acordado de madrugada? Exato. Eu vou ligar para ele no horário de serviço? Não vou. Então, muitas vezes, o meu confidente, que eu até possa ter, ele não está disponível naquele momento. Ou eu fico constrangido em incomodá-lo. Então, o CVV se coloca como uma alternativa para ser aquele amigo desses momentos em que eu tenho uma dificuldade e eu gostaria de estar conversando com alguém. Porque ao conversar e desabafar, eu sinto um alívio. Esse é o objetivo. A pessoa que tenta se matar, ela está tentando
se livrar, não da vida, mas ela está querendo um alívio para o seu sofrimento. E esse sofrimento, se eu falar sobre ele muitas vezes, se eu for caminhar, fazer uma caminhada com um amigo, ou fazer uma caminhada sozinho com os meus pensamentos, muitas vezes eu me reorganizo emocionalmente e encaminho e falo assim, não, eu vou no médico, né? A pessoa... É que muitas vezes, aquilo que para nós pode parecer uma pedrinha, né? Para a pessoa é uma montanha intransponível. Naquele momento do sofrimento, aquilo é uma montanha que eu não consigo ultrapassar. Então, o CVV se coloca então como esse ouvir amigo, onde não vai haver um julgamento, não vai haver um direcionamento, não vou bisbilhotar, eu vou respeitar e mais ainda, eu vou guardar segredo, porque a grande preocupação de eu compartilhar com alguém é que aquele meu segredo que eu compartilhei, ele vai cair no mundo, né? Não percam, gente, logo mais, Supremo Tribunal Federal repassa a denúncia contra Temer para a Câmara dos Deputados. Semasa conclui reparo no reservatório do Parque Erasmo Assunção e normaliza abastecimento. São Bernardo inaugura a Casa da Gestante localizada no Hospital Municipal Universitário. ABC oferece vagas de emprego nesta semana. E ainda, quadrilha é presa em Diadema. Não saia daí porque o J+ começa às 7 horas em ponto, hora oficial de Brasília. Agradecemos ao Carlos Correia, coordenador de imprensa no estado de São Paulo do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que veio nos trazer detalhes dessa campanha muito importante que é a do Setembro Amarelo. Carlos, um abraço. Obrigado por ter vindo. E quem quiser visitar as nossas páginas no Facebook, aproveite e compartilhe essa máscara. Não ficou passando o tempo todo do Tranquilo. programa também. Vocês vão obter informações do site da TV Mais também. Va bene? Per ora è solo. Una buona sera a tutti. Parliamo domani. Ciao, Ela.